TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Estamos de volta com Conversa com Halum, hoje com Juliano Vitorino. Gosto de conversar com você, Juliano, porque eu vejo em você o símbolo do tocantinense. Que bom. Aquela pessoa assim, de raça, que tem coragem de enfrentar. Quando pensa que aqui no Tocantins só tem matuto, tem gente que até hoje no Brasil, não, aquilo lá é terra que só Índio, tem índio, só tem tem onça índio. no meio da É rua, isso, sabia. não sabe o material humano que nós temos nesse estado. E o Juliano representa isso, né? Ainda tem a pele morena, tostada pelo sol do Tocantins, né? É isso aí. E que nos orgulha muito. Juliano, a gente estava falando de Panamá. A gente sabe que é um país pequeno e tal, mas ele se transformou, ele procurou ter a sua importância. Se vocês quiserem ir para o resto do mundo, passem aqui no Panamá. Exatamente. Então o canal do Panamá forçou a isso, correto? Exatamente. Ferrovia, você falou, eu acho que mas é uma coisa que demora, é uma obra extremamente cara, não é? Investimento alto, demora anos e anos para se construir e tal, mas vai chegar lá. Mas o que nós temos hoje na prática é o canal do Panamá. Nós temos que viabilizar isso. Mas o Brasil pode explorar isso muito. Agora, eu queria saber, nós temos como trazer empresários do Panamá ou da América Central para investir no Tocantins? Interessante. Nós tivemos uma oportunidade, César. Eu cheguei do Panamá tem umas 3 semanas. Eu estava em uma grande feira lá, chamada Expo Mineira. É uma feira de mineração onde eu tive a oportunidade de apresentar as potencialidades do estado do Tocantins para 21 países. E em outubro deste ano nós vamos fazer um evento no Tocantins e que está baseado em 5 pilares: geopolítica, logística, promoção e atração de investimentos, comércio exterior e desenvolvimento de liderança. O evento chama Brasil Global Connection, um evento que, inclusive, se você participou, nós já fizemos várias edições lá fora e a primeira edição que nós vamos fazer no Brasil. Um dos focos é trazer justamente empresários, investidores de outros países para o Tocantins, justamente para poder alavancar os negócios aqui. Inclusive, esse evento vai constar com mais de 10 países. É um trabalho que nós estamos fazendo, porque a gente, além de levar pessoas para fora, a gente também traz as pessoas lá de fora para que possa conhecer o nosso Brasil. E o Tocantins é um estado que tem muitas riquezas, né? E essas riquezas precisam ser demonstradas para que os investidores possam ser atraídos e, com isso, fazer o investimento aqui no nosso estado. Então, esse é um dos trabalhos que a gente realiza. E eu acredito muito nisso, sabe, Juliano? Eu estou dizendo isso, estou fugindo até da minha função de repórter, de lhe fazer pergunta, para lhe fazer testemunhos. Mas eu tenho uma filosofia comigo que a gente só defende aquilo que a gente gosta. E a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, jamais uma pessoa lá da América Central, da América do Norte, ou da Europa, ou da Ásia, vai defender o Tocantins porque ele não gosta do Tocantins. Mas ele não gosta por quê? Porque ele não conhece. Exatamente. Porque quem conhece o Tocantins, apaixona. Exatamente. Essa que é a verdade. Eu vi esses dias atrás uma coisa, lá no município de Lagoa da Confusão, que eu fiquei impressionado. Dentro da Ilha do Bananal tem uma pousada. E essa pousada é de um casal de franceses que vieram para um passeio turístico na região, apaixonaram pela Ilha do Bananal e montaram uma pousada e vivem lá. São 2 franceses e que recebem centenas de turistas internacionais todos os anos. E os caras ficam maravilhados com a Ilha do Bananal, com o nosso potencial para pesca, vendo os animais, vendo a sustentabilidade da região, então tudo aquilo. Então você viu que o cara veio para passear, ele montou um negócio dele lá. Porque conheceu. Porque conheceu. Exatamente. E esse é o nosso trabalho, tá, César? Foi bom você colocar aí e informar sobre Lagoa da Confusão, esse testemunho seu. Porque é um dos municípios que nós fizemos um trabalho. Lagoa, Palmeirantes, tá? Nós estivemos dentro do município de Lagoa com o prefeito Tiago, fazendo um mapeamento de todas as oportunidades que ali estão. Fizemos todo o material promocional
E nós apresentamos dentro desse mesmo evento que eu acabei de falar para você, a cidade de Lagoa da Confusão. Porque é uma cidade realmente de destaque, se você for olhar os números, é uma das cidades que mais cresceram nos últimos 10 anos no estado do Tocantins, tá? Um crescimento exponencial, um dos maiores números de aberturas de empresa proporcionalmente à quantidade de habitantes é lá. Nos últimos 10 anos ela dobrou a sua população. E olha lá, não é empresinha, não. Não é empresinha. Lá na Lagoa, mas isso é a força do agronegócio. O agro é muito forte na região. Exatamente. O povo fala mal do agro, mas fala mal do agro quem não conhece. Porque se conhecer, muda de ideia. Exatamente, porque o agro, onde ele vai, transforma. Né? Porque se não falando em grandes cifras, gera emprego, gera renda, gera transformação no local. E isso está acontecendo. E vai acontecer em Palmeirantes. Palmeirantes vai virar um grande polo de fertilizantes. Tá? Palmeirantes é o melhor local logístico hoje do Tocantins. Nós estivemos lá com o prefeito Raimundo Brandão, esteve conosco no Panamá. Né? Nós fizemos também um trabalho para justamente as pessoas enxergarem os benefícios, como você bem colocou. Primeiro se conhece. Se você não apresenta e não faz uma boa apresentação, se você não extrai o melhor daquilo para poder mostrar, tanto de forma internacional ou mesmo aqui dentro do país, você não consegue atrair, porque as pessoas primeiro são atraídas pelos olhos, pelo ouvido, e aí ela começa a ter interesse. Quando ela tem um interesse, ela se apaixona, porque é impossível você conhecer o Tocantins e não se apaixonar por ele. Tá? Você colocou muito bem, eu reafirmo, estou totalmente de acordo com o seu posicionamento. É uma das coisas que eu trabalhei muito tempo, né, em atividade pública e tudo, e eu percebo o seguinte: o grande erro que nós cometemos é que sempre que tem uma missão internacional, que sempre que tem uma oportunidade de mostrar o Tocantins, as pessoas que vão são as mesmas. Nós precisamos oportunizar outras camadas da população. Concordo. Outras pessoas precisam ter essas oportunidades. Fica parecendo que as comissões que a gente faz, as comitivas que a gente faz para ir lá fora vender o Estado, vai para fazer turismo. Porque as pessoas são sempre as mesmas. E não leva nada de novo. Então, nós precisamos ter isso. Ainda bem que tem alguém da iniciativa privada que está tomando essa iniciativa, que é o seu caso. Mas que lógico que precisa de um apoio da parte governamental, porque também não é impossível fazer isso. Mas o Estado ganha muito com isso. Juliano, vamos agora mudar de rota. Panamá foi muito bom, mas você tem um negocinho assim de paixão com a China. Como é que é essa relação com a China? Sim, só voltando um pouco, para fazer uma observação nesse ponto que você colocou, que é algo interessante relacionado à questão das missões. Realmente precisa ser mais diversificado, e nós fizemos um trabalho interessante. Nós fundamos uma escola de negócios e política com o objetivo justamente de não ser algo turístico, ser algo que tenha um foco bem específico na parte do desenvolvimento. É só uma observação que eu gostaria de colocar, porque você colocou muito bem, porque a visão, já existe uma certa resistência pela própria população, porque acha que quando faz uma viagem dessa, você está apenas fazendo turismo. Mas quando um prefeito, um líder, né, ele, mesmo uma cidade pequena, ele vai numa missão dessa, que ele tem uma ideia, que ele se conecta com um mundo novo, ele não volta do mesmo tamanho. E já dizia que uma mente, uma vez expandida, ela não volta para o mesmo tamanho. Desculpa só por fazer essa observação, porque eu acho que é pertinente. Agora, focando... Não, mas você fez, agora você me provocou. Você me provocou. Quando você falou numa escola de políticas, vamos deixar muito bem claro, essa política que o Juliano está falando não é política partidária não, tá, gente? São políticas públicas para o desenvolvimento estratégico do Estado. Exatamente. É diferente. Exatamente. Então esclarece essa política, que senão o sujeito aí vai estar pensando que é política partidária. Exatamente. Não tem viés ideológico, tá? Não é política partidária. É um ambiente onde ali você vai aprender sobre gestão, sobre como atrair investimentos para a sua região. E você vai se conectar com cases de sucesso lá fora, que podem ser replicados aqui no Brasil, guardando as devidas proporções.
Tá? Então, você colocou muito bem e é bom esse destaque porque não tem esse viés ideológico e nem partidário. É algo que a gente quer abraçar o máximo de políticos e gestores possíveis e empresários, porque sempre tem esse link para que eles possam ter a capacitação necessária para poder, tendo essa informação e essa capacitação, eles possam voltar para o nosso Brasil e possa gerar frutos e a população ser beneficiada. Tá, Certo? agora vamos falar do chinês. Tá bom. E essa China? A China é um país que, né, é extremamente relevante, nosso maior parceiro comercial, né, e quando a gente fundou a Câmara Brasil-Panamá, também foi fundada a Câmara Brasil-China. Nós fizemos um evento lá no Panamá, onde a gente colocou como tema Sinergia Brasil, Panamá e China, onde tive a honra de ter como um dos conferencistas o César Halum. Né? Naquele momento eles... Rapaz, me levaram para fazer uma conferência no Panamá. Sim. E eu, como é que vai um matuto, rapaz, lá do Tocantins, né? Fazendo uma conferência no Panamá. Mas deu certo, né, Deu chefe? certo. Nós ensaiamos direitinho, deu tudo certo. Na verdade, o conteúdo está todo aí, a experiência que você tem, carrega com você, e não só como ex-deputado federal, mas toda a sua trajetória política e também de empresário do setor rural. Né? Então, eu sempre estava colocando, agora há pouco antes de iniciar o podcast, falando que você tem uma facilidade muito grande porque você tem a simplicidade, mas a simplicidade com conteúdo. E isso aproxima as pessoas. E lá você foi uma palestra muito interessante a que você fez, né? E nós tivemos a honra, como você estava lá, o fechamento da palestra foi feita pelo embaixador da China no Panamá. E a gente tem esse trabalho porque China é um principal destino e é um país extremamente relevante. Curiosidade, falando em China. Sim. Nesses últimos 30 dias, a China comprou do Brasil 40 navios de soja. A média histórica dos últimos 5 anos é de 30 navios por mês. Comprou 40. É o nosso maior parceiro. Tá certo que as oportunidades foram boas. O preço está competitivo agora da soja. É isso que eu ia E colocar. eles aumentaram Exato, o estoque. exato. Mas compraram 40 navios. Se eu colocar que são Panamax, 60 mil toneladas cada navio. Exatamente. Foi um negócio de oportunidade, mas um negócio de oportunidade para um grande consumidor que pode comprar essas quantidades para estocar. Não é qualquer país que ia fazer isso. Né? Nós estamos falando da soja que estava a R$200. A saca está quase a metade disso, não é isso? R$140 140, hoje e tal. então. É porque também está no auge da safra, né? Sim, Houve uma queda. E o pós-pandemia, Juliana, a verdade é que a pandemia inflacionou demais. Né? E agora as coisas estão caindo na real. Então estão se ajustando os preços. Então os preços dos adubos também estão caindo. Né? Os insumos estão reduzindo de preço. Evidentemente que ela vai reduzir. E isso aí o produtor aprendeu a manejar isso, que de um ano para outro ele equilibra as contas de novo e segue em frente. E qual foi o maior pilar para essa inflação? Justamente a logística. Os preços de contêineres e também de navios Sim. e tudo isso, de combustível, tudo isso foi lá para as alturas. Porque os países perderam os seus estoques. Exatamente. Isso deu uma baixada. Lógico, uma vez que aumentou, vai dar uma abaixada, nunca vai voltar para os patamares iniciais, mas é um momento de acomodação justamente pós-pandemia. E é um parceiro extremamente relevante, né, César? É um parceiro e a gente tem uma proximidade, tem um relacionamento interessante com a China. E o que aconteceu? Na criação das câmaras foi criado o Brasil-Panamá e Brasil-China, uma pelo posicionamento estratégico e a outra justamente por ser o maior parceiro comercial. A Câmara Brasil-China, no qual eu presidi, ela houve uma transformação agora e ela se transformou em Sinai Brasil, que é a Câmara Internacional de Negócios e Atração de Investimento. Deixou de ser uma Câmara bilateral para ser multilateral. Claro, com um grande pilar da China sendo um dos grandes vetores de negócio nosso e é um dos grandes relacionamentos que a gente tem em relação a não só a parte de exportação, mas também nós importamos muita coisa da China. Vou mudar de assunto, dentro do contexto, porque a sua especialidade é outra, mas tem certas coisas que nós não podemos perder a oportunidade. Mas eu sempre falo, todo programa eu digo isso, sabe? 1 minuto debaixo d'água é muito tempo.
Mas 1 minuto da televisão passa rápido demais. Nós já encerramos o segundo bloco. Nós vamos voltar já já para o terceiro bloco, mas eu vou fazer uma pergunta para o Juliano nos responder no próximo bloco. Você acredita que a China vai ser a maior potência do mundo muito rapidamente? Mas você vai me responder isso no próximo bloco. TV Araguaia apresenta Conversa com Halum.